Bom dia, periodontia. Hoje nós vamos falar sobre os instrumentos periodontais. Professor Ricardo Iar, mais uma vez aqui com vocês. Nós vamos falar sobre os raspadores periodontais, especialmente as foices e as curetas. Uma apresentação básica, porque está na hora de comprar instrumentos. E como é que eu faço para comprar? Como é que eu faço para escolher os melhores instrumentos periodontais? Existem algumas dicas bem básicas. Nós temos primeiro que conhecer como é um instrumento periodontal. Então, temos que lembrar sempre que o instrumento periodontal é composto por algumas estruturas básicas. Nós dizemos o cabo, a haste e a ponta propriamente dita, que é a tal da ponta ativa ou lâmina. Eu prefiro usar o termo lâmina, eu acho mais adequado, afinal é o que vai cortar, né? Então, conhecendo bem o instrumento, a gente começa a ter as nossas informações para a tomada de decisão, especialmente no que se refere ao uso na periodontia, porque eu quero um instrumento que me permita eficiência e não me cause desgaste. Eu não quero ter um instrumento que me cause dores articulares, de tanto fazer força durante o movimento. Eu quero uma coisa que realmente seja eficiente. E eu digo sempre assim, instrumento periodontal é como qualquer outro hobby que você queira ter. Se você anda de skate, se você anda de bicicleta, se você gosta de fotografia, você sempre vai querer um equipamento que tenha aquela característica. Para tratar pacientes, nós também precisamos de bons instrumentos. Quando eu vou escolher o meu instrumento periodontal, eu logo de cara eu já elimino alguns instrumentos. Por quê? Eu chego no lojista, ou no vendedor, ou no fabricante, e eu já peço para que ele me mostre os instrumentos. Então eu observo logo de cara a característica do cabo desse instrumento. Repare, eu não estou nem me preocupando se está aparecendo marca ou não, porque isso também não me interessa. O que eu quero saber é qual instrumento eu posso confiar em termos de uso, de empunhadura. Reparem que eu venho mostrando instrumentos para vocês, instrumento número 1, instrumento número 2, de repente aparece com o instrumento número 3 que tem um cabo mais espesso. É isso que nós precisamos de cabos mais espessos. Cabos finos, como esses primeiros cabos, eles não me dão boa pega, eles não me dão uma boa condição de segurar bem o instrumento, ele acaba girando, ele acaba você tendo que fazer mais força. E aí o que acontece? Começa a ter dor na mão, porque você começou a fazer muita força para segurar esse instrumento. Mas, à medida que você vai gostando mais, você começa a encontrar instrumentos melhores. E olha aqui, olha como eu estou mostrando e apresentando para vocês qualidade de cabos. Os cabos são diferentes. Quanto mais espesso um cabo, geralmente melhor o instrumento. Ah, Ricardo, então eu vou escolher um instrumento baseado no cabo? Não é só no cabo. Você tem que avaliar também qual é o tamanho da haste do instrumento. Bem entendido que a haste é a porção entre o cabo e a lâmina propriamente dita. Um instrumento bom, ele tem uma haste assim por volta de 30 milímetros, 35 milímetros. Quando é menor do que isso, dependendo do caso do instrumento, você até pode ter um instrumento de 23 milímetros, mas ele tem que ter um uso específico. Quando você começa a encontrar instrumentos que a haste é muito curta, você vai ter que fazer muita força para compensar aquela falta de alavanca, e isso não vai ser legal para você. Então, tamanho do cabo, 8, 9 milímetros, tamanho da haste, uns 30 milímetros, com 25 também vai muito bem, dependendo. E na hora de olhar para a lâmina, um instrumento legal, um instrumento bem feito, ele tem a lâmina bem alinhada ao cabo do instrumento. Então, a lâmina, ela fica alinhadinha, veja, ela fica balanceada. Esse instrumento que tem uma lâmina bem balanceada, ele não escapa quando você faz o movimento, senão a força de alavanca, ao invés de ter uma resultante
na superfície a ser raspada, essa resultante acaba indo para a tua mão e o instrumento gira na sua mão. Ah, Ricardo, então cabo espesso, haste de tamanho adequado e lâmina bem alinhada ao longo eixo do cabo. Isso, essas são as principais características. É claro que existem instrumentos que são, por uma questão de design, levemente desalinhados em relação ao cabo, mas isso não faz com que você queira jogar esse instrumento no lixo. Ele pode ser um bom instrumento também, tá? Poxa, então escolhemos um cabo, né? Escolhemos um instrumento em boa haste e escolhemos um instrumento que tem uma lâmina delicada. Nós podemos trabalhar. Como assim lâmina delicada? Não são todos delicados? Não, gente. Tem instrumento que é impressionantemente grosseiro, instrumentos que são muito pesadões. Esses não se prestam para fazer um tratamento periodontal onde você tem como objetivo raspar a superfície da raiz para deixá-la, como diria o meu amigo Nilson, limpa, lisa e dura. Você acaba usando instrumentos que acabam riscando demais a superfície do dente a ser raspado e isso, claro que não é legal. Além disso, nós temos que escolher o metal do qual o nosso instrumento é feito. Atualmente, nós praticamente só temos no nosso mercado instrumentos feitos com aço inoxidável. Houve uma época que nós encontrávamos ótimos instrumentos feitos em aço carbono, mas eles sumiram do mercado. Mas não é porque você está comprando um instrumento de aço inoxidável que ele é bom, tá? Eu gosto de fazer um teste com os instrumentos quando eu vou adquiri-los. Eu pego o instrumento, eu venho na bancada do próprio representante que está querendo me vender e eu aperto o instrumento assim, eu aperto ele contra a lâmina. Se o instrumento deflete dessa forma, reparem, ele deformou totalmente. É porque esse metal ele estava muito mole, ele não passou por um processo de têmpera adequado. Mas nossa, você vai entortar um instrumento na frente do vendedor? Ué, ele está me apresentando uma opção de compra. Eu estou testando a qualidade desse instrumento. Se ele entorta desse jeito, não é legal. Se eu pego um instrumento de boa qualidade e faço o mesmo teste, ele não enverga, tá? Eu estou aqui tentando, ó, ele não enverga, ele continua na posição original. É claro que se eu forçar demais, ele vai quebrar. Então ele não pode quebrar com pouca força, mas também ele não pode entortar. Instrumento que entortou, gente, esquece. Não é um instrumento legal para que a gente possa trabalhar. Ok? Já sabemos então que tipo de cabo, que tipo de haste, que tipo de lâmina. E já sabemos que temos que comprar instrumentos de aço inox que tenha um bom tratamento de têmpera e de revenido. Pois bem, mas o que tem no mercado dos bons? Olha, atualmente nós temos ótimos instrumentos brasileiros feitos no Brasil com ótima qualidade, um bom aço, uma boa têmpera e um bom cabo. É claro que os nossos fabricantes eles têm as suas opções comerciais, as suas estratégias de negócios. Então eles têm instrumentos mais caros, instrumentos mais baratos para atingirem os vários públicos. Faz parte de um plano de negócios deles. Mas quase todos os nossos bons fabricantes têm ótimos instrumentos. Instrumentos com cabo espesso, haste e lâmina bem alinhada. É claro que se você quiser sofisticar, você pode ir para as coleções de instrumentos estrangeiros, tá? Os instrumentos de outras nacionalidades, existem algumas boas marcas no mercado, eu tenho as minhas preferências, e esses instrumentos valem a pena, porque eles têm uma durabilidade maior e te permitem uma eficiência de raspagem. Mas além de escolher os instrumentos, eu posso escolher instrumentos de boa qualidade, mas de tamanho normal, por exemplo, as coletas de Macau, as coletas de Gracie, né, normais, e eu posso querer escolher instrumentos para raspagens bem delicadas. Daí nós vamos usar as curetas, que nós chamamos de mini curetas, são as Mini 5, ok?
Essas curetas, elas têm a haste um pouquinho mais longa, mas a principal característica é que a lâmina tem 50% do tamanho original. Então, tanto nos instrumentos nacionais quanto nos instrumentos estrangeiros, nós temos fabricantes de ótima qualidade. Repara, esse instrumento tem até a ponta escura. É um aço dito de aço do tipo diamante. Ele é um aço muito mais duro. Segundo o fabricante, esse instrumento não perde corte. E de fato, é um instrumento que tem uma ótima qualidade, ele corta muito bem. Mas nós sabemos que nós não podemos utilizar os instrumentos periodontais para raspar qualquer situação. E quando eu estou com um paciente que tem um implante, que instrumento eu vou usar? Bom, que tal usarmos uma cureta feita de Teflon? Repare, são instrumentos que têm as pontas cambiáveis. Eu tenho a possibilidade de tirar a ponta dele e trocar. Então, para a reposição, eu compro apenas a ponta, o que é muito bacana. E existem os instrumentos que são feitos de titânio, que também têm as pontas cambiáveis. Eu tiro a ponta, tá? E posso reinstalar a ponta, tá? E o meu instrumento funciona. Então eu posso trocar as pontas e aproveitar o cabo, o que torna o custo um pouco melhor, torna a nossa possibilidade de uso melhor. Pois bem, essas são as características básicas dos instrumentos. Então, quando nós formos comprar curetas, tá? E foices periodontais, nós já sabemos escolher esses instrumentos. Cabo de 8 a 9 milímetros, haste por volta de 25, 30 milímetros, lâmina alinhada ao longo eixo do cabo e de um metal que não entorte quando você fizer o teste básico, ok? Então, com essas informações a gente já pode ter aí um melhor recurso para escolher os nossos instrumentos. Boa sorte a todos, bons instrumentos e bom estudo.